pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Barizon, eu coordeno o aprimoramento de endoscopia ginecológica do Hospital Israelita Albert Einstein e também faço parte do grupo de mioma e endometriose. Vocês já devem ter visto alguns vídeos nossos da Academia Digital Einstein. E a gente foi convidado aqui pelo grupo da Academia Digital para fazer um conteúdo, para conversar com meu amigo aqui, Daniel Caraça, que vai se apresentar também daqui a pouquinho, para falar sobre um tema que a gente gosta pouco, né? Exato. Que é a endometriose, um tema super relevante em ginecologia, em cirurgia ginecológica, e vamos estar aqui para bater um papo sobre isso. Dani, quer se apresentar aí? Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Caraça. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite para falar de um tema que a gente gosta bastante mesmo. Maravilha, maravilha. Então a gente separou algumas perguntas, acho que vai ser bastante interessante para acadêmicos de medicina, para residentes, para especialistas que querem se atualizar um pouquinho sobre esse tema, trazendo algumas questões, alguns pontos importantes sobre o que se tem discutido sobre endometriose hoje, tá bom? Então vamos lá. O que é endometriose? Endometriose é a presença de tecido endometrial, tanto estroma ou glândulas endometriais, fora da cavidade uterina, né? Eu gosto de expandir um pouco mais esse tema, sendo uma doença ginecológica, né? Isso é importante a gente citar, porque sempre tem que ter um ginecologista tratando da paciente com endometriose, né? É uma doença benigna, né? Por que eu acho importante falar isso? Porque a gente pega muitas vezes paciente consultório achando que endometriose é uma doença, é câncer, né? E não é uma doença benigna. Estrogênio dependente, ou seja, é uma doença que ocorre geralmente antes da menopausa, na menacme da paciente, que é caracterizada pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina, né? Ela comete em torno de 200 milhões de pessoas ao redor do mundo, ou seja, é uma doença bastante prevalente, né? Sem dúvida. E acrescentando só nesse conceito também do Dani, que é fundamental, isso é talvez o que deva ser o que é o sólido do conceito e a fisiopatologia da endometriose, essa presença das células fora do útero. Mas mais do que isso também, ela acaba sendo também uma doença inflamatória crônica da mulher. Então, por isso que tem muitas vezes essa confusão com essa característica maligna, né, que o Dani citou muito bem, que não é câncer, é uma doença benigna, mas a doença, esses focos, eles acabam tendo uma característica infiltrativa por a doença ser crônica, justamente, e também muitas vezes tem um caráter progressivo. Essas lesões que estão fora do útero acabam se infiltrando nos órgãos, gerando ali a doença infiltrativa profunda intestinal e os outros focos que nós vamos discutir mais adiante, e que isso acaba muitas vezes tendo uma repercussão, um impacto na qualidade de vida, às vezes um tratamento cirúrgico, quando necessário, mais complexo, mediante essa condição infiltrativa da doença. Eu gosto de falar da doença benigna porque isso influencia bastante no tratamento do paciente, porque é muito comum a gente se deparar com pacientes no consultório falando que eu tenho endometriose, eu preciso tirar. Né? Eu preciso operar porque isso aí pode virar câncer, pode espalhar, e não é verdade, né? Então, assim, a gente norteia o tratamento em função de algumas outras coisas que a gente vai conversar agora, mas não é só se a paciente tem ou não endometriose, né? Existem formas, existem métodos mnemônicos, né, para decorar o quadro clínico, né, os chamados Ds, né, que a maioria deles vem de dor, mas eu gosto de forma mais prática de dizer que o quadro clínico da endometriose é variável, tá? A maioria das pacientes com endometriose, agora eu vou falar uma coisa que é importante, é assintomática. Tá? Então, apesar de ser uma doença que tem um diagnóstico difícil, muitas vezes demora para ser diagnosticada, quando a endometriose está presente na paciente, ela é bastante prevalente, né? Ela é, na grande maioria das vezes, assintomática. Quando sintomática, aí sim ela pode ter uma repercussão, e que essa repercussão, os sintomas giram em torno principalmente da dor pélvica. Como que essa dor pélvica se manifesta? Dani, depois se quiser complementar, fica à vontade. A dor pélvica se manifesta principalmente na dor durante o período menstrual, que é a chamada dismenorreia, e não é uma dor qualquer, é uma dor em geral que
faz com que a mulher deixe de trabalhar, faz com que ela fique de cama, atestado, atrapalha ela de fato durante a sua vida, o seu cotidiano. A dor fora do período menstrual, a dor pélvica acíclica, né, que não tem relação com o período menstrual e que pode estar acompanhada de distensão abdominal, outros sintomas, né? A dor na relação sexual, principalmente na profundidade, que a gente chama de dispareunia de profundidade, então, que é uma queixa que acontece, a paciente vem no consultório falando, doutor, isso está prejudicando o meu casamento, está prejudicando meu relacionamento com meu namorado, interrompe a vida sexual por conta dessa dor, né? O que é um prejuízo bastante importante na qualidade de vida. Pode estar relacionado também com sintomas intestinais, a disquesia, a dor para ir ao banheiro, né? O sangramento ao evacuar, isso, claro, mediante a presença de nódulos intestinais, a disúria, né? A dor para fazer xixi, dor a urinar, o aumento da frequência urinária, né? E também, apesar de não ser uma regra, a endometriose também pode estar relacionada a repercussões na fertilidade da mulher, né? Dificuldade para engravidar, por obstrução tubária e outros sintomas e outras questões relacionadas ao potencial fértil da mulher. Dani, quer complementar? É interessante que você falou que é exatamente isso, né? É muito, muito variado, é o que a gente encontra. E não necessariamente a paciente precisa ter todos esses sintomas ao mesmo tempo. Ela pode ter só cólica menstrual, ela pode ter só dor pélvica crônica, só dispareunia, né? Então, assim, muitas vezes, a gente, olhando uma paciente que tem endometriose, ou a gente pegando o exame, o exame diagnóstico, a gente não consegue saber exatamente o que a paciente tem, só olhando o exame, né? Então, assim, a paciente tem uma baita de uma endometriose profunda ou tem uma endometriose superficial. Eu não consigo falar que ela tem uma endometriose superficial, ela vai ter sintomas leves. Ela tem uma endometriose profunda, está cometendo vários órgãos, intestino, ela vai ter muitas outras queixas. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente já encontra pacientes com lesões superficiais que tem muitos sintomas, são muito sintomáticos, acomete demais a qualidade de vida da paciente. Já pacientes que têm, a paciente entra no nosso consultório, doutor, mandaram eu vim aqui porque eu tenho isso, eu não estou sentindo nada. A paciente às vezes tem até uma indicação cirúrgica por gravidade de doença, mas não está sentindo absolutamente nada, né? Uma coisa interessante que você falou também, que do quadro clínico de paciente, não necessariamente a paciente precisa ter também, são quadros psiquiátricos associados, né? Ou seja, quadros depressivos, qualidade de vida ruim, né? Briga com o marido, né? Não consegue ter uma relação, não consegue sair muitas vezes com as amigas porque tem dor pélvica, né? Então... exatamente. Você tem uma ampla gama de perfis de paciente com endometriose. Tem desde a paciente que descobriu num exame acidental que tem endometriose, que não tem absolutamente nada, né? Assintomática, só sabe que tem a doença por um exame que ela fez às vezes por outro motivo, até aquela paciente que tem um perfil depressivo, muita dor, que é as endometrioses mais severas e que vão precisar, obviamente, de um segmento variável de acordo com cada um desses sintomas dessa sintomatologia diversa. Eu vou começar pela segunda, né? Que essa pergunta é bem complexa no sentido talvez que seja a pergunta mais importante. É a pergunta mais importante, talvez. A média, realmente, entre o início dos sintomas e a gente fazer o diagnóstico é em torno de 8 a 9 anos mesmo. E por quê, né? Por uma simples questão. Paciente acha, médico acha, o médico muitas vezes que não é especialista acha que sentir dor é normal. Né? Então, a paciente inicia a cólica menstrual, ela conversa com a mãe, a mãe fala que isso daí é normal. Eu também tinha quando eu era mais nova, ela conversa com a amiga fala, eu também tenho, não sei quem tem. Então, assim, existe uma normalização dos sintomas álgicos com relação à mulher, né? Então, isso vai dificultando. O próximo passo, muitas vezes, de conversar com a mãe, com a amiga, com o namorado, com o marido, é conversar com o médico. E existe uma desinformação muito grande, né? O médico também fala que isso é normal. Faz um tratamento, muitas vezes, até dá anticoncepcional, dá anti-inflamatório, mas muitas vezes a paciente acaba sendo esquecida relacionando a isso, né? E o principal exame, que eu vou falar daqui a pouco,
que é um ultrassom com preparo intestinal, muitas vezes a paciente faz um ultrassom comum. E é muito comum a paciente vir no consultório e falar assim, olha, eu devo ter isso há muito tempo, mas assim, engraçado, eu sempre fiz ultrassom e nunca veio nada. E realmente não é esse o tipo de exame que a gente pesquisa. Então, assim, demora bastante justamente por causa da normalização dos sintomas para a gente fazer o diagnóstico. Paralelamente a isso, é muito difícil fazer diagnóstico de endometriose. Muito difícil, né? Então, assim, se a gente colocar no livro lá, o diagnóstico de endometriose é anatomopatológico. Pode até ser isso, né? Mas cada vez mais a gente está fazendo diagnóstico por imagem, né, de paciente. Então, assim, e voltando, é muito difícil. Então, a gente pega muitos profissionais que não são tão experientes no assunto e não conseguem fazer o diagnóstico via imagem, né? Por isso que demora bastante. Os três principais exames diagnósticos o primeiro é o exame físico. Quando a paciente chega no seu consultório, você já pela queixa, você tem que pensar em endometriose. Então, a primeira coisa para você fazer o diagnóstico é você pensar na doença. O paciente tem dismenorreia, tem dor pélvica crônica, dispareunia, já começa a pensar. Segunda coisa que você vai fazer é exame físico. Quando você faz exame físico, você busca possíveis focos de endometriose. Coloca o espéculo, às vezes você consegue ver uma nodulação roxa no colo do útero, em fundo de saco. Segundo, você faz o toque. No toque você sente nodulações, espessamentos, mobilidade reduzida de útero, você pode sentir massas anexiais sugestivas de endometrioma. Então, pelo simples exame físico, você já tem uma ideia de que pode ser endometriose. É muito comum a gente ver exame normal, exame de imagem normal, e a gente examina a paciente, tem lesão. A gente fala, você tem endometriose, mas o exame veio normal. Exatamente. E aí, assim, respondendo a principal pergunta nós ultimamente realizamos o diagnóstico de endometriose por ressonância ou ultrassom com preparo intestinal, né? São dois exames que a gente pesquisa. Vou trazer, no livro está escrito que o diagnóstico é anátomo-patológico. Fora de grandes centros, realmente vai ser. Acaba tendo um valor, né? Acaba tendo um valor. Esse diagnóstico anátomo-patológico. Eu acho que o que o Daniel trouxe, né, agora, nesse ponto, que é fundamental, é realmente a dificuldade no diagnóstico dessa doença, né, que justifica essa delonga grande, que é realmente uma somatória de fatores. A endometriose cada vez mais vem se tornando, né, ou já né, bem solidamente dizendo assim, uma doença que precisa ser diagnosticada, acompanhada e tratada por um especialista em endometriose, que veja basicamente isso. Tem muitos colegas que acabam até deixando de fazer as demais áreas da ginecologia, né, e se atuam basicamente com isso, porque é um diagnóstico difícil, exige exames de imagem especializados, como o Dani disse, que são difíceis de serem feitos, difíceis de serem laudados. Também os radiologistas precisam ser especializados no diagnóstico da doença. Então, é compreensível, de certa forma, essa dificuldade diagnóstica em serviços que não disponham dessa estrutura de imagem, né, que permitam fazer o diagnóstico com mais rapidez. Porém, é fundamental a gente apontar aqui que existe uma subvalorização, como o Dani disse, dessas queixas álgicas da paciente pelo ginecologista generalista. E também, obviamente, pelo contexto que a paciente vive, com familiares, amigos que acabam não valorizando tanto essas queixas que eu apontei para vocês de dor intensa que tira a mulher do trabalho. Muitas vezes a gente vê a paciente sofrendo anos, e isso achando que possa ser, é meu perfil, eu tenho um pouco mais de dor, eu sou um pouco mais sensível para ter essa dor pélvica. Então, essa somatória da não valorização dos sintomas pelo contexto social da paciente e muitas vezes pelo seu próprio médico, com a dificuldade de acesso a exames qualificados, exames de qualidade que nós dispomos em centros grandes, aqui como Einstein e outros serviços, essa somatória faz com que o diagnóstico seja, às vezes, demorado. Essa é uma pergunta fundamental. Fundamental. Eu acho que o Dani também com certeza vai querer comentar, mas a resposta eu vou começar não. Não necessariamente. Não necessariamente. E, de novo, da mesma forma que eu comecei o quadro clínico falando que a maioria é assintomática, a maioria das pacientes não será elegível a tratamento. A maioria das pacientes com endometriose, elas não precisam ser submetidas à cirurgia.
Esse é um conceito fundamental, se eu pudesse grifar isso que eu estou falando. Isso é muito importante. É muito importante. Toda paciente, vamos dizer, a maior parte das pacientes com endometriose, ou elas não vão precisar de tratamento inicialmente, ou elas vão poder ser submetidas a um tratamento clínico antes de se propor um tratamento cirúrgico, e também boa parte delas que são submetidas a tratamento clínico terão um bom resultado no que diz respeito à melhora de sintomas e melhora de qualidade de vida, né? Então, eu já vou passar para o Dani falar, mas o tratamento da endometriose, né? Às vezes eu mudo até para falar para paciente isso, porque não é bem o tratamento da doença, é o tratamento dos sintomas da doença, os sintomas relacionados à doença. Então, se você tem uma paciente com endometriose que vem no seu consultório, ela trouxe para você algum problema decorrente da endometriose, né? Não o diagnóstico, simplesmente ela veio no seu consultório porque ou ela está com dor ou ela está com dificuldade para engravidar. São os dois pilares que vão reger o tratamento da doença. Então, nós vamos tratar ou a dor pélvica ou a infertilidade. Cada um desses pilares tem um fluxograma, uma linha de tratamento diferente, né? Então, vamos começar primeiro falando da dor pélvica. A paciente com dor pélvica, com algumas poucas exceções que tem, claro, um tratamento cirúrgico mandatório ou preferencial, né, que são elas a doença ureteral, que está causando uma obstrução no ureter, o paciente não consegue, que está com risco de perda renal por conta do nódulo, ou a doença infiltrativa que está gerando uma obstrução intestinal, né, ou doença no intestino delgado, ou uma doença no apêndice, que são condições que precisamos apontar aqui, são raras. Cistos grandes de ovário, são condições raras, né? Aparecem para o especialista, mas não é a maior parte dos casos. Fora essas condições, quando a paciente tem dor, todos os casos de endometriose são elegíveis a uma tentativa de tratamento clínico. Esse tratamento pode ser feito com medicação analgésica, medicação anti-inflamatória, né? Ou, como todos conhecemos, as medicações anticoncepcionais, seja ela anticoncepcional contínuo, anticoncepcional combinado, o DIU também é uma opção. Progestágenos. Tá? Progestágeno. Eu acho assim, o perfeito que você falou, a primeira coisa que a gente deve fazer sempre quando a gente faz o diagnóstico de endometriose é ver se a paciente tem uma indicação absoluta de cirurgia, né? Que, como você disse, é raro, né? A gente acaba buscando informações nos exames de imagem, se a paciente tem tudo isso que você falou, que graças a Deus são coisas raras, né, que a gente não encontra com tanta frequência, né? A partir disso, a paciente vai ser elegível para fazer o tratamento clínico. A partir disso também a gente tem que também dividir o fluxograma nas pacientes que querem engravidar ou não, dúvida, né? Obviamente, né? As pacientes querendo engravidar é uma outra coisa, né? As pacientes que não querem engravidar ou que já têm prole constituída, a gente vai iniciar o tratamento com anticoncepcional, com tudo isso que você falou, e um dado interessante, 70% das pacientes melhoram com isso. Ou seja, a maioria, né? Dessas que não melhoram, que é em torno de 30%, é a nossa principal indicação cirúrgica. Ou seja, 30% das pacientes acabam não melhorando, elas voltam. Geralmente a gente faz uma avaliação em torno de 6 meses, né? A paciente retorna pra gente e fala, olha, eu não melhorei, eu até melhorei parcialmente, né? Eu tive uma melhora de 50%, mas ainda continuo dor, eu tenho dificuldade para ter relação. Esse tipo de paciente é o nosso dia a dia, é o que a gente mais acaba operando. E, obviamente, se a paciente quiser engravidar, a gente vai avaliar outras coisas também, não só se a paciente tem dor ou não, a gente vai ver reserva ovariana, se a paciente tem um bom prognóstico ou não, para poder indicar a cirurgia ou ir para a fertilização, né? Isso é muito importante. É claro que endometriose, né, por ser uma doença benigna e por ter esse impacto muito variável, né, em qualidade de vida das pacientes, cada caso tem que ser individualizado. Né? A importância dessa pergunta, justamente, é para a gente entender que quando a paciente ela tem uma dor pélvica, ela pode ter uma melhora dessa dor, da sua qualidade de vida, sem ter que necessariamente ser submetida a um tratamento cirúrgico. É claro que existem os casos que a paciente não melhora com o tratamento clínico, né? Você dá um tratamento clínico para ela, um progestágeno, ela persiste com a dor, tem um quadro refratário de dor ao tratamento clínico, e aí ela precisa ser submetida à cirurgia, novamente individualizando cada caso. Mas é importante a gente pontuar isso porque o que infelizmente se observa na prática é uma superindicação de cirurgia. Uma superindicação de cirurgia, a paciente tem endometriose e muitas pacientes já têm isso já enraizado na cabeça dela. Tem endometriose, vou precisar operar. Vou precisar operar.
né? Tô lascada, vou precisar operar, vou precisar tirar a parte do intestino. Não é necessariamente isso. Muitas pacientes, inclusive, que têm doença intestinal, né? Que é algo que a paciente já vem preocupada, né? Eu tenho uma lesão intestinal, vou precisar tirar a parte do intestino. Algumas delas são assintomáticas. E outras delas têm uma melhora com o tratamento clínico. É claro, de novo, individualizar o caso, ver se a paciente tem desejo reprodutivo, se ela tem associado um diagnóstico de infertilidade que muda totalmente essa sequência de tratamento e de orientação, mas que é algo que já ajuda a nortear e tranquiliza a paciente que não necessariamente ela vai ter que ser operada. Essa frase que você falou realmente é uma coisa muito importante, tem que deixar grifada. Não necessariamente pacientes que têm endometriose intestinal precisam operar. Muitas pacientes chegam no nosso consultório com esse laudo, né, com esse diagnóstico, falando, tenho lesão no intestino, preciso operar. Isso não é verdade. Essa é uma pergunta essencial, na verdade, porque faz parte. A gente gosta de falar disso, porque sim, existem muitos tratamentos alternativos que a gente utiliza em pacientes que têm endometriose, né? Não necessariamente precisa ser medicamentoso o tratamento, embora muitas vezes a gente queira introduzir. Quando os pacientes chegam com a gente com dor, geralmente as dores são perimenstruais e a gente gosta de tratar a menstruação da paciente, né? Ou não necessariamente diminuir a dor, né? A gente dá um anticoncepcional, tenta diminuir o sangramento da paciente, tenta diminuir os sintomas. Só que a gente gosta de fazer outras coisas associadas. Quais são as outras coisas associadas? Eu gosto muito que o paciente faça exercício físico. Por quê? Exercício físico libera endorfina cerebral, diminui a inflamação sistêmica, né? Como se fosse um anti-inflamatório. Então, a gente sabe que um dos grandes combustíveis da endometriose é inflamação, né? É inflamação. Então, assim, pacientes com estresse crônico, né, libera um monte de fatores inflamatórios na pelve, que é um ciclo, né? Ou seja, lesões de endometriose produzem inflamação, que produzem mais lesões de endometriose. E se você está dando um combustível para isso, é ruim. Então, ou seja, primeira coisa que eu gosto é que o paciente faça exercício físico, né? Segundo, na mesma linha anti-inflamatória, alimentação. Boa. Toda paciente que passa comigo, que tem endometriose, eu gosto de encaminhar para nutricionista, para ter o quê? Uma dieta anti-inflamatória, né? Se a gente sentar 2 minutos na frente de uma nutricionista, a gente vai saber que a gente come errado, né? Então, ou seja, a gente... então, assim... carne vermelha, né, refrigerante, enlatado, essas coisas elas são inflamatórias, né, e acabam aumentando esse fator inflamatório na pelve, piorando os sintomas de endometriose. É muito comum a gente ver paciente que a gente faz exercício físico e muda a alimentação, que a gente fala de mudança de estilo de vida e as pacientes melhoram, né? Paralelamente a isso, óbvio, diminuir estresse, que é uma coisa difícil de ser feito atualmente, né? E também fazendo terapia, né? Que eu acho que isso ajuda também a saber lidar com problemas, né, relacionados a diversas coisas que a paciente pode encontrar na vida dela, também ajuda a diminuir. Existem milhões de outros tratamentos alternativos que a gente pode fazer. Yoga, meditação, coisas que liberam endorfina cerebral que possa diminuir um pouco os sintomas álgicos da paciente. É muito interessante isso, né? Nesse ponto, essa pergunta complementa a anterior, né? A endometriose, por ser uma doença inflamatória, que acho que talvez o grande ponto aqui da nossa discussão, ela exige esse tratamento, esse segmento e manutenção multidisciplinar. Então, puxa, acho que o Dani falou tudo em termos de nutrição, atividade física, estilo de vida saudável, né? Porque são todos pontos que vão diminuir essa característica inflamatória. A gente observa muito durante a vida da paciente com endometriose, ao longo do segmento da paciente com endometriose, que existem períodos da vida, quando ela está fazendo essas orientações mais corretas, que a doença parece que ela está em um momento de off, né? Ela dá uma reduzida, se observa que a paciente fica, muitas vezes, pouco sintomática ou até assintomática. Sim. E às vezes ela até pedem no consultório, doutor, será que eu preciso continuar tomando anticoncepcional? E a gente pode até experimentar. Alguns pacientes têm intolerância à medicação anticoncepcional, experimentar, ficar sem o tratamento hormonal e elas ficam bem. Ficam assintomáticas, segurando com essas medidas alternativas anti-inflamatórias. Tem uma série já de estudos na literatura que sustentam bem esse papel da nutrição, da atividade física na característica inflamatória da doença.
doença. E importante também acrescentar tudo isso que o Daniel falou também, que essa característica inflamatória da endometriose muitas vezes traz junto outras questões inflamatórias abdominais que também cursam com dor pélvica, né? Intestino irritável, disfunções do assoalho pélvico, né? Irritações do assoalho pélvico, que podem necessitar eventualmente de um acompanhamento com um gastroenterologista, com uma fisioterapeuta de assoalho pélvico para reduzir de forma global e melhorar a qualidade de vida da mulher. Interessante isso que você falou, porque assim, o que a gente encontra muitas vezes? A paciente fala que ela tem dismenorreia, dor pélvica crônica, e a gente dá o anticoncepcional para ela, ela melhora. E ela pensa, e ela fala, doutor Daniel, mas assim, eu não vou poder engravidar por causa disso? Como é que vai ser, né? Sim. Eu costumo falar para fazer assim, o tratamento... O tratamento complementar é obrigatório, praticamente, né? Porque assim, ela tem que ter, além do tratamento medicamentoso, fazer o tratamento complementar com a mudança de estilo de vida. Ou seja, daqui 2 anos que ela tentar engravidar, ela vai ser outra mulher, provavelmente. E isso que você falou, às vezes a gente pode tirar o anticoncepcional e a paciente continua estável, sem dor, assintomática e consegue engravidar muitas vezes, né? Então isso é uma coisa muito importante. Isso que você falou também é muito legal. A endometriose, o tratamento é multidisciplinar. A gente não trata só com o ginecologista. O ginecologista tem que ser o comandante, né? O maestro. Né? E aí, assim, direcionar para o coloproctologista, direcionar para fisioterapeuta, né, do assoalho pélvico. Muitas vezes pacientes têm dor associada que não tem a ver somente com a menstruação. Existem outras coisas associadas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, que são vistas por esses outros tipos de profissional. Com certeza. A cirurgia para endometriose, às vezes, ela tem a sua indicação, né? Como a gente apontou, aqueles casos de gravidade, né? Lesão ureteral, intestinal com obstrução, enfim, ou os casos refratários. Como que é feita a cirurgia? A via de eleição, padrão ouro para o tratamento cirúrgico da endometriose é a laparoscopia. Tá? Seja ela convencional, seja ela robótica, enfim, o tratamento minimamente invasivo. Né? A laparotomia, né, a cirurgia aberta, não é tratamento para endometriose. Tá? A visão por via laparoscópio ela consegue ser muito melhor para a gente conseguir identificar os focos que muitas vezes são pequenos, de difícil localização, retroperitoneais, estão abaixo do peritônio, então a laparoscopia sem dúvida está bem sólida como tratamento de eleição. É o padrão ouro, né? Não necessariamente que não se faça, né? Porque fora dos grandes centros, geralmente é por laparotomia. Verdade, né? Pode ser por laparotomia, mas o padrão ouro se faz pela laparoscopia pela grande pela visualização. Melhora, pela visualização mais detalhada dessas lesões. E o que se faz no tratamento da endometriose? Busca-se a exérese, a retirada dos focos de endometriose. Por que a gente enfatiza a exérese e a retirada? Porque existiu já um tratamento que era apenas a cauterização desses focos. Isso já está mais do que comprovado de que não trata a doença, não melhora a dor pélvica, além de estar relacionado a uma alta taxa de recidiva, não só de sintomas como dos focos da doença. Então, busca-se retirar completamente os focos de endometriose. Então, quando você vai indicar uma cirurgia, a ideia é fazer uma exérese ótima desses focos, é tirar a maior quantidade dos focos, principalmente quando a queixa é dor pélvica, buscando-se melhorar, então, a qualidade de vida da paciente. A gente costuma dizer que as lesões de endometriose são como se fosse um iceberg, né? Exato. Ou seja, o que a gente vê das lesões está em cima, mas assim, ainda ela é profunda a lesão, né? Sim. E muitas vezes, que é o que você falou, quando a gente cauteriza, que era uma coisa que se fazia e se faz, infelizmente, ainda bastante, quando a gente cauteriza, a gente não pega a lesão. E a gente acaba, muitas vezes, piorando o problema da paciente quando faz isso. Por quê? Toda vez que a gente opera uma paciente, a gente aumenta o fator inflamatório na pelve dela, né? E você vai estar queimando, aumentando o risco de aderência, de fibrose, sem resolver o problema da paciente. Exatamente. É importante também, outro ponto, sinalizar aqui, né? Como eu disse para vocês, que é uma doença que exige uma condução por um ginecologista especialista, habilitado com técnicas de laparoscopia ou de robótica, enfim, que é uma doença de tratamento cirúrgico complexo.
Complexo. Muitas vezes pode precisar de uma equipe de cirurgia do aparelho digestivo em campo junto, uma equipe de urologia. Né? A depender da infiltração adjacente dos focos de endometriose, exige dissecção retroperitoneal, que não é algo fácil, né? Pela proximidade ali com nervo, ureter, exige um conhecimento de anatomia. Então, o tratamento cirúrgico, se mal realizado ou realizado por profissional não habilitado, ele pode, inclusive, gerar um problema para o paciente. Problemas relacionados à disfunção de assoalho pélvico, disfunção urinária, né? Então, novamente, a gente vê essa necessidade da condução especializada e segura do procedimento. O ideal, quando operamos uma paciente, é operar uma vez só. Né? A gente gosta de operar uma vez só, justamente buscando o ótimo, né? Retirando todas as lesões endometriosas. Infelizmente, os trabalhos não demonstram isso. Né? Até 20% das pacientes reoperam em 2 anos e 50% das pacientes reoperam em 50 anos. Né? Aí, assim, entra 2 problemas, né? Ou seja, a paciente foi bem operada ou não. Esse é um primeiro ponto. Ou segundo, a endometriose é uma doença que, independente se a gente opere ou não, ela é uma doença que não tem cura, né? O que vai melhorar, talvez, o que vai diminuir as lesões é a menopausa, né? Então, pode voltar a endometriose, né? Então, assim, esse dado que eu falei não necessariamente a paciente foi mal operada. Infelizmente, ela pode voltar. Mas é o melhor parâmetro para o melhor instrumento para se evitar a recidiva é a cirurgia, bem feita. Né? Eu gosto bastante de responder essa pergunta porque é uma pergunta que a gente responde muito no consultório, né? A resposta é sim, a endometriose é uma doença progressiva, né? Só que eu gosto de responder a segunda pergunta que vem logo depois. Quando que ela vai ser progressiva? Ou em mim vai ser progressiva, né? Sim. A resposta é X, a gente não sabe, né? Que a gente sabe que a doença ela pode evoluir no decorrer dos anos, né? E uma coisa que a gente já comentou anteriormente, o que pode progredir doença geralmente é fator inflamatório na pelve, ou seja, alimentação errada, falta de exercício físico, estresse, né? Mas na paciente não necessariamente precisa crescer. Então, assim, eu geralmente faço um ultrassom por ano na paciente como controle, examino a paciente, vejo se tem aumento de nódulos, né, no toque vaginal, e a paciente pode ficar anos com a mesma doença, 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos com a mesma doença, e no 6º ano pode piorar. Né? Às vezes pode passar por um estresse na família, mudança de emprego, separação, doença, isso pode favorecer aumento de lesões. Uma coisa que infelizmente não existe ainda, a gente não tem isso ainda, é alguma coisa que faça diminuir lesões de endometriose. Né? A gente consegue controlar muitas vezes, mas não necessariamente a paciente vai piorar. E justamente pensando nisso, a gente acaba não operando qualquer paciente, né? A gente não gosta simplesmente pelo fato. Vai que essa doença se torna sintomática. Isso não é uma indicação. Porque a paciente ela pode ficar estável por muito tempo, né? Então, a gente ouve muito isso de adolescente muitas vezes. Né? A gente faz o diagnóstico, embora seja, graças a Deus, mais raro, a gente consegue fazer diagnóstico às vezes em paciente adolescente e ela fala, não é melhor operar agora que tem só um foco pequeno? Não, a resposta não. Não, a resposta é não, porque ela pode ficar assim, né? Ou mesmo que a gente opere agora, ela pode voltar. E pode voltar pior ainda. A gente entrar numa pelve mexida é ruim. Sem dúvida. A segunda cirurgia vai ser mais difícil, a terceira mais difícil ainda. Você está criando um problema para aquela Exatamente. A cirurgia para endometriose, como já conversamos aqui, é uma cirurgia de alta complexidade. Muitas vezes pode exigir a necessidade de uma equipe de aparelho digestivo, equipe de urologia, e o mais importante do que uma cirurgia de alta complexidade é uma cirurgia que exige um mapeamento pélvico importante, que não necessariamente sempre nós vamos ter disponíveis para saber exatamente o que nós estamos lidando ao abordar aquela paciente cirurgicamente. Por que eu digo isso? Porque é uma doença que fisiopatologicamente se caracteriza pela formação de múltiplas aderências na pelve. Então, o útero acaba aderindo ao intestino, ao reto, você acaba tendo um desvio ali do trajeto dos ureteres, é uma topografia muito complexa da pelve, onde confluem muitas estruturas, nervos,
vasos, além do ureter, intestino, como eu já apontei. Então, você precisa desse exame de mapeamento adequado para saber exatamente o que vai encontrar. Muitas vezes você não tem disponível e mesmo quando você tem esse mapeamento adequado, é difícil você prever exatamente como que vai estar aquela anatomia intraoperatória. Isso só reforça, mais uma vez, a necessidade de um cirurgião habilitado para lidar com essas dificuldades técnicas decorrentes das múltiplas aderências, da distorção anatômica, que não é tão rara de se encontrar numa cirurgia de endometriose. Então, a paciente, ao ser diagnosticada e indicado o tratamento cirúrgico corretamente, ela precisa estar ciente das dificuldades de eventuais intercorrências relacionadas a essas aderências, à proximidade com os órgãos adjacentes que pode acontecer na cirurgia. Então, eu sempre preparo uma paciente que vai ser operada por uma cirurgia endometriose, essas cirurgias com indicação, né, cirurgias difíceis, sobre riscos de lesões urinárias, lesões ureterais, né? Então, um risco de fístula, né? Embora, de novo, quando operadas e planejadas esses procedimentos corretamente e de forma segura, a gente minimiza o risco dessas intercorrências, né? Mas elas são intercorrências que podem acontecer, que são inerentes a uma doença tão complexa. Risco de lesão intestinal, né? Doutora, existe a chance de bolsa de colostomia, sair com esse tipo de intercorrência? É raro, mas existe, né? A gente minimiza com um bom planejamento, mas eventualmente, né, raramente pode acontecer da paciente ter um extravasamento durante o procedimento cirúrgico, né? Mas é raro. Riscos de disfunção urinária, né, por lesão nervosa, né, nódulos que acabam infiltrando os nervos sacrais, os nervos que ficam naquela topografia dos espaços retroperitoneais, também para casos muito complexos. Isso o cirurgião ele tem essa missão de informar a paciente, principalmente nos casos que você sabe que tem uma infiltração muito profunda. Os exames de imagem hoje eles acabam caracterizando bem aonde exatamente o nódulo está indo, se ele tem uma relação próxima com o ureter, com o nervo, até para preparar a paciente sobre essas eventuais intercorrências que possam acontecer decorrentes da manipulação cirúrgica. Acho interessante porque a gente acaba respondendo a pergunta anterior, né? Justamente por causa disso tudo, a gente não indica a cirurgia para qualquer paciente. Exatamente. Né? Então, assim, não necessariamente que a paciente tem endometriose que a gente precisa operar, justamente porque tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração também. Os casos com infiltração nervosa, ureteral, vagina, reto, os casos que geram os chamados bloqueios de fundo de saco ou, como chamam, a pelve congelada, em geral as pacientes elas são bastante sintomáticas. Né? Existe, né? Já aconteceu, existem casos que a paciente tem isso tudo e ela é assintomática. Né? E aí esses são esses casos que a gente está discute, né? Vale a pena operar, fala, olha, realmente, vamos pensar, porque existe a chance de acontecer tudo isso. Mas nos casos em que elas são sintomáticas, preparar bem a paciente sobre todas essas intercorrências, sobre as dificuldades técnicas a serem encontradas. Exatamente. Existe relação de endometriose com outras doenças, né? A gente considerando principalmente a origem da endometriose, existem várias teorias da endometriose, né? Menstruação retrógrada, né? Metaplasia, fatores hormonais associados ou fatores imunológicos associados, né? A gente consegue ver uma relação muitas vezes em pacientes que têm endometriose com outras doenças, até doenças autoimunes, como por exemplo hipotiroidismo, artrite reumatoide, né? E existe também associação da endometriose com outros tipos de doença que a gente encontra, como por exemplo, pacientes com endometriose tem uma associação maior em pacientes que têm síndrome do intestino irritável, ou pacientes que têm cistite intersticial, que é um problema urológico, né? Pacientes que têm endometriose de uma associação com disfunções do assoalho pélvico, né? Que são geralmente dor osteomuscular, né? Então, isso é uma coisa que a gente encontra, outros tipos de patologia que a gente consegue encontrar nas pacientes que têm endometriose. Perfeito. Bom, acho que é isso, né, Dani? É isso. Falamos bastante. Se deixar, a gente fica falando aqui um dia inteiro só sobre esse tema. É um tema que a gente gosta muito, que a gente considera muito importante e que é, de fato, muito importante para o ginecologista e para o generalista, né?
Eu queria agradecer enormemente o time da Academia Digital Einstein, minha grande amiga, doutora Débora Junqueira, pela oportunidade, pelo espaço que deu para a gente falar. Lembrando que o conteúdo discutido aqui vocês vão encontrar no Spotify e também no site da Academia Digital, www.academiadigital.einstein.br, assim como outros vídeos de múltiplos conteúdos que a ginecologia vem gravando. Obrigado, viu, pessoal? Queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, de estar falando de um assunto que a gente gosta bastante, né, de um assunto tão importante para o médico generalista para poder estar auxiliando as pacientes com endometriose. Obrigado. Obrigado, viu, Dani? Obrigado.